Olha, um levantamento do jornal O Globo aponta que quase 60% do dinheiro devolvido por delatores da Operação Lava Jato já entrou nos cofres públicos nos estados do Rio de Janeiro e Paraná. Aproximadamente 221 delatores devolveram 1,837 bilhões de reais dos 3 bilhões prometidos. O valor representa cerca de 60% de todo o valor que foi prometido nos acordos de colaboração até agora. Não foram levados em consideração os valores pagos por empresas em acordos de leniência com as forças-tarefas dos estados. A família de Dario Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros, é a recordista de devolução, com 370 milhões de reais. Josias. Esse levantamento sobre o dinheiro devolvido pelos delatores, e aí há muito mais dinheiro recuperado, porque há os acordos de leniência que não estão nesse levantamento, e há o dinheiro que foi recuperado nos Estados Unidos, um pedaço do que foi recuperado nos Estados Unidos. Então, há muito dinheiro em jogo. Isso mostra que, em 5 anos e meio, a Lava Jato teve resultados. Ela interrompeu um ciclo de impunidade que durava desde a chegada das caravelas. Foram à grelha, nesse período, empresários de grossíssimo calibre, políticos poderosos dos maiores partidos tornaram-se impotentes, encrencaram-se 3 ex-presidentes da República vivos. Essa oligarquia corrupta jogava com o tempo e com as cartas dos recursos judiciais. De repente veio essa busca e apreensão, por assim dizer, clandestina, que criminosos fizeram nos celulares de autoridades, devolvendo ao baralho esse coringa da pizza. Então, é preciso ponderar as coisas e é preciso verificar que, em função dos resultados obtidos, não é que você tenha que ignorar os meios que foram utilizados para a obtenção desses resultados, mas você não pode simplesmente, por conta da divulgação de um lote de mensagens, ignorar o resultado. Você tem que punir eventuais excessos, não se ignora que pode ter havido excessos, punir os agentes que foram responsáveis por esses excessos, mas não dá para você ignorar tudo que está sobre a mesa. O dinheiro recuperado, o que você vai fazer? Você vai anular as sentenças e devolver esse dinheiro? Olha, faz de conta que ninguém viu? Quer dizer, não dá para ser assim. Então, há hoje um movimento em curso no Brasil de deslegitimar a Operação Lava Jato como se fosse uma imensa transgressão. E não é assim. A operação foi feita, obteve resultados, confissões clamorosas, o dinheiro voltou, há muito dinheiro ainda a ser ressarcido ao erário. Então, não se pode fazer construir esse cenário de terra arrasada. É como se essa oligarquia que foi ferida pela operação agora estivesse entoando um coro ali, que a oligarquia unida jamais será vencida. E aí vem reações de todos os lados, reações no Congresso, reações no Executivo, suprema ironia, o Jair Bolsonaro eleito, enrolado no manto da Lava Jato, agora contribui para destruir a operação, e também reações no próprio Supremo Tribunal Federal. Então é preciso que a sociedade observe isso que está acontecendo e que não aceite passivamente o fato de que essa versão que se tenta vender de que a Lava Jato foi em si mesma uma fraude. Não é assim, o resultado mostra que não é assim e tem dinheiro em jogo, dinheiro do contribuinte que está voltando para os cofres públicos. É preciso prestar atenção ao que está acontecendo. Constantino. O valor recuperado mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, o tamanho da quadrilha que tomou o Estado brasileiro de assalto. Estamos falando apenas dos delatores devolvendo mais de 1 bilhão e tanto, ou seja, montaram realmente uma operação cujos dutos da corrupção desviaram dezenas e dezenas, quiçá centenas de bilhões de reais. E isso também derruba a falácia, a narrativa que está tão em moda, de que a Lava Jato é o problema para o crescimento econômico, ou seja, ela é o obstáculo. Não, isso aí é dinheiro desviado que funcionaria de forma muito mais eficiente sem a roubalheira. Então, o segundo ponto é esse. Isso é uma narrativa falsa que muitos vêm usando para tentar asfixiar o combate à corrupção no país, que é o grande inimigo do bom funcionamento da economia, além de tudo. O terceiro ponto interessante é o seguinte, e isso aí é a ponta do iceberg. De novo, teve, se eu não me engano, foi o Joaquim Falcão, algum especialista contou um caso no passado de uma apreensão de drogas, de não sei quantos quilos de cocaína,
onde depois, por questões técnicas ou por filigranas jurídicas, que o Brasil é rei, né, em produzir, resolveram inocentar e inviabilizar a prisão ali, o processo, o julgamento, porque tinha algumas falhas processuais, né? E aí um dos ministros virou e falou, mas e a cocaína? Né? E o que faz com essa prova toda que foi apreendida? Devolve, então? Se não houve crime provado, o que faz? Devolve para o traficante? Né? Então é mais ou menos isso que a gente pode questionar aqui. Os delatores entregaram já para os cofres públicos de volta quase 2 bilhões de reais. O que faz quanto a isso? Né? Se vamos tentar melar toda a operação por questões, inclusive, absurdas, ao meu ver, como falar que o delator réu e o delator delatado, o réu delator e o réu delatado são diferentes, e isso fere o espírito da lei, algo que não consta em nada do Código Penal, nem da lei de delação premiada, e aí você vai para trás, vamos discutir isso essa semana no STF, você vai para trás retroativamente, gerando insegurança jurídica para anular, eventualmente, condenações. Quer dizer, então mostra que a Lava Jato está sob ataque justamente com essas questões que são muito menores e que são, sim, filigranas ou tecnicidades, e estão atentando contra uma operação muito bem sucedida de combate à corrupção, e as provas estão aí. Né? Esse dinheiro recuperado, que é a ponta do iceberg, repito, é apenas um pequeno indicativo de como a Lava Jato fez bem e deu retorno para o país em relação a combater essa quadrilha que tomou de assalto o país, especialmente na era petista. Diga, Vera. Esse levantamento tem aí o objetivo de trazer de volta, né, a discussão pública, no debate público, desse aspecto mais do que virtuoso, né, da Lava Jato, um dos muitos aspectos virtuosos que ela tem, que foi a recuperação de recursos para o erário. Esses 1,8 bilhão dos delatores que eles aceitaram devolver se somam, por exemplo, aquela multa de que a Justiça dos Estados Unidos abriu mão e que ficou no Brasil, portanto, de 2,5 bilhões de reais que está sendo usado, que agora é o tal Fundo Petrobras, que agora vai ser usado para a educação, vai ser usado para uma série de coisas a partir da destinação que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Também tem um bloqueio feito em contas no exterior de vários dos réus que não foram colaboradores. O próprio Eduardo Cunha teve recursos bloqueados, outros tantos tiveram. Tem as multas que os condenados que não foram delatores terão de pagar. Até o Lula tem uma multa de mais de 400 milhões de reais. Então, a soma final desses recursos vai ser algo muito, muito importante, e era dinheiro público, dinheiro meu, seu, nosso, que tinha sido desviado e que de alguma maneira está voltando para o país, voltando para os cofres públicos. Então isso é um aspecto mais do que virtuoso da Lava Jato. É importante que os operadores, né, da Lava Jato se unam e façam frente a essa tentativa de desgastar a operação. Na entrevista para a gente, o Deltan Dallagnol falou sobre as várias frentes em que isso acontece. A gente vai discutir algumas aqui. O processo do Supremo, esse das sentenças em que os delatados não falaram depois dos delatores, a própria lei de abuso de autoridade, que ele listou entre os fatores de desgaste, e projetos que ainda estão por ser votados. E quanto a esses, a gente tem de ficar muito atento. Aquele projeto que a gente já tratou aqui, que proíbe a Receita de comunicar indícios de crimes ao Ministério Público. Tem também uma mudança de foro privilegiado para torná-lo ainda mais abrangente. E, por fim, uma mudança na lei de delação, na própria lei de delação, para impedir que réu preso faça colaboração judicial. Então, são outras frentes. É aquilo, né? Você, quando tem uma iniciativa bem-sucedida, você se anima a fazer outras para continuar minando o combate à corrupção. Vai ser uma dinâmica muito tensa essa, porque vai se ter aí avanços e retrocessos dos dois lados da corrente. Cabe a gente acompanhar e noticiar e denunciar quando houver essas iniciativas em curso, Vitor.